Mesmo se não é em si cismática, a sagração de bispos sem autorização de Roma não é sempre um delito e implica ipso facto a pena de excomunhão. Então vejo que agora, primeiro, o padre Matias rebateu a questão do cisma. Agora a gente tem que analisar uma outra questão, a excomunhão. Isso é muito importante a gente se diferenciar. Primeiro foi o cisma. A fraternidade é acusada pelos doutores da Igreja de Redes Sociais de ser cismática e Monsenhor Lefebvre de ser cismático. Então aqui nós vimos que não há a menor relação. Eu até vou ler o Código de Direito Canônico. Eu trouxe justamente para isso. Vejam a definição, esse é o Código de 83, tá? Esse é o Código de 83. Vejam o que ele dirá no cânon 751. Chama-se heresia a negação pertinaz após a recepção do batismo de qualquer verdade que se deva crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dela. Apostasia ou repúdio total da fé cristã. Cisma a recusa de sujeição ao sumo pontífice ou de comunhão com os membros da igreja a ele sujeitos. Então vejam que para que haja cisma tem de haver uma recusa de sujeição ao sumo pontífice ou de comunhão com os membros da igreja a ele sujeitos. Isso nunca aconteceu da parte de Monsenhor Lefebvre e da fraternidade. Então não há que se falar em cisma. É uma falácia, é uma mentira. E agora a gente vai ver a questão da excomunhão. Se essa excomunhão foi válida ou não. Vamos lá, então. Enfrentemos, claro, com o padre Matias, a questão das excomunhões de Monsenhor Marcel Lefebvre, dos 4 bispos e, talvez, do próprio Dom Antônio de Castro Maia. Na Igreja Latina, desde o século XI, o Papa se reserva a decisão das sagrações episcopais para lutar contra o cisma da Igreja Patriótica Chinesa. Pio XII tomou no século XX a decisão de punir com a excomunhão a sagração de bispos sem autorização do Papa. Tão importantes quanto sejam essas leis, elas são leis eclesiásticas e não leis de instituição divina. Elas podem conhecer exceções em casos extraordinários de extrema necessidade espiritual, pois a suprema lei na igreja é a salvação da alma. Essa é importante nós lermos porque isso está no último cânon do Código de Direito Canônico, que é o cânon 1752. Muito belo até isso, a igreja ter decidido na reforma canônica, que tem os seus problemas. Não falarei desse assunto, até porque não é um assunto que domino nesse momento, até poderia me aprofundar e dar uma aula sobre isso no futuro. Mas, apesar da reforma do Código de Direito Canônico ter os seus problemas, vejam que belo é o encerramento do Código atual de 1983, do cânon 1752, que é um cânon que falava da transferência dos párocos, um assunto até bem utilizado pelos maus bispos durante a crise da igreja, né? Que transferem os bons sacerdotes para o mais remoto dos interiores e os maus sacerdotes ficam sempre na capital, nas paróquias mais ricas, né? Mas deixemos por hora esse problema para depois. Vejam, cânon 1752. Nas causas de transferências, apliquem-se as prescrições do cânon 1747, respeitando-se a equidade canônica e tendo diante dos olhos a salvação das almas, que na igreja deve ser sempre a lei suprema. Então, a lei suprema da igreja é a salvação das almas. Este deve ser um princípio para nós. Não apenas um princípio que nós vamos aplicar ao caso de Monsenhor Lefebvre. Não apenas um princípio que nós vamos aplicar ao caso da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Este deve ser um princípio que nós aplicaremos sempre. A lei suprema da igreja é a salvação das almas, é o zelo pelas almas, o zelo concreto, o zelo apostólico. Isso tem que estar muito claro para nós. Então, vejam aqui, essa lei da igreja, que sem dúvida é uma lei da igreja, de que a Santa Sé, de que o Papa deve autorizar as sagrações episcopais, é do século XI. Claramente uma consequência do cisma da igreja, da chamada igreja ortodoxa.
claramente uma consequência daquele cisma, daquela cisão que houve na igreja naquele momento histórico. Por outro lado, a pena de excomunhão aplicada às sagrações episcopais sem autorização aconteceu apenas no século XX, diante da igreja da China, dessa falsa igreja que há na China e das sagrações episcopais nulas que são feitas lá. Pio XII começou. Vejam que foi algo muito recente na história. Vejam, muito próximo até de Monsenhor Marcel Lefebvre. Monsenhor Marcel Lefebvre naquele momento já era bispo. Foi apenas ali que começou-se a punir com a excomunhão. Então, não se trata de uma regra absoluta. Não se trata de uma regra que será sempre aplicada. Como diz o padre Matias, comporta exceções. O caso concreto deve ser analisado. A situação deve ser considerada. É certo que um caso de necessidade possa assim suspender a aplicação de uma lei. O princípio segundo o qual a necessidade pode suspender a aplicação de uma lei positiva decorre do simples bom senso. Quando uma casa está em chamas em uma rua de mão única, os bombeiros não se preocupam muito com o sentido proibido, pois a finalidade prima sobre os meios. Uma lei cessa de existir quando vai diretamente contra a sua finalidade, aqui a proteção a vidas humanas. O princípio do estado de necessidade vale também para as leis naturais. A lei natural não pode nunca compreender exceção. Ela proíbe coisas mais por natureza, que não podem nunca se tornar boas. As leis positivas, inclusive as religiosas, podem, ao contrário, conhecer exceções, como o mostra a Sagrada Escritura. Então vejam, esta lei de que as sagrações episcopais devem todas elas serem autorizadas por Roma, e quem descumprir isto incorre em excomunhão late sententia, que é a excomunhão automática, não é uma lei natural. É uma lei positiva, religiosa, que durante muitos anos na igreja, durante metade da história da igreja, não vigorou. E a excomunhão começou apenas a vigorar no século XX. Vejam que é absurdo tratar isto como uma regra absoluta, universal, que deve ser aplicada sem considerar o caso concreto. E aí o padre vai mais uma vez, vejam que o padre sempre cita a Escritura em primeiro lugar quando sustenta as suas posições. Encontram-se na Sagrada Escritura casos de necessidade que dispensam do cumprimento de lei. O princípio do estado de necessidade aparece várias vezes na Sagrada Escritura. Coagidos pela necessidade, os macabeus decidiram usar sua espada no dia de sábado, a se deixarem assassinar sem reagir. Primeiro livro dos Macabeus, capítulo 2, versículos 23 a 41. Nosso Senhor lembra também esse princípio contra os príncipes dos sacerdotes que procuravam flagrá-lo em contradição. Apresenta o mesmo a eles como uma evidência. Lucas 14, versículo 5, Marcos 2, 24 a 27. Abre aspas. Quem de vós, se sua mula ou seu boi cai num poço, não o retira dali imediatamente, mesmo em dia de sábado? Fecha aspas. Vejam, um caso de necessidade, estado de necessidade. E quem aqui não se lembra, talvez vocês se recordem, quando os discípulos, no caso os apóstolos, comem espigas de milho no sábado, né? Porque estavam com fome. Só que os fariseus legalistas, formalistas, os doutores da lei, consideravam que aquilo era trabalho, porque para comer o milho você precisa colher a espiga, isso é trabalho. Mas era simplesmente por conta da fome. O que Nosso Senhor vai falar? Além de dizer que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, e que o Filho do Homem também é Senhor do sábado, ele vai citar o exemplo do rei Davi, que no Antigo Testamento, em um momento em que houve necessidade, ele comeu os pães da proposição que somente os sacerdotes poderiam comer. Então vejam que nosso Senhor Jesus Cristo aplica o estado de necessidade de maneira clara. E mais uma vez, vejam que o padre Matias ele tem um padrão na sua argumentação. Ele vai agora trazer os teólogos. Primeiro, Escritura, agora teólogos. O princípio do estado de necessidade é afirmado por teólogos
O princípio do estado de necessidade é notadamente exposto por Santo Tomás de Aquino, que lembra o adágio tradicional: a necessidade dispensa da lei. Suma Teológica, terceira parte, questão 80, artigo 8. É o caso daquela pessoa, por exemplo, que está numa fome extrema e pega algo para comer que não lhe pertence, ou alguém que está nu, quase a morrer de frio, passa diante de um varal e pega aquela roupa. Os doutores da igreja afirmarão que ali foi simplesmente pegar algo que já lhe pertencia, porque é o supérfluo do outro. Então vejam que há estado de necessidade que justifica o descumprimento de determinadas leis. Não a lei natural, as leis positivas. E aí o padre Matias, depois de citar a Escritura, depois de citar Santo Tomás de Aquino, mais uma vez doutor comum da igreja, ele vai trazer para o caso concreto, para a crise da igreja. E são as últimas perguntas da aula. A crise que devasta atualmente a igreja necessitava verdadeiramente da sagração de bispos sem a autorização do Papa? Todo membro da igreja tem o direito de receber a doutrina e os sacramentos de que tem necessidade para se salvar. Se, pois, sua hierarquia normal, padre, bispo e etc., não cumpre o seu dever, o fiel se encontra num estado de necessidade que lhe permite se dirigir a qualquer sacerdote católico. Por causa da necessidade, esse sacerdote recebe então da igreja, para se ocupar desse fiel, o que se chama jurisdição de suplência. Na crise atual, essa jurisdição dá aos sacerdotes tradicionais o poder de batizar, confessar, oficiar matrimônios e etc., de fiéis que normalmente não dependeriam desses sacerdotes. Mas como durava a crise e como são necessários bispos para dar os sacramentos da ordem e da crisma, Monsenhor Lefebvre viu-se também na necessidade de sagrar bispos católicos para responder às necessidades das almas. Vejam que é uma argumentação muito clara, muito completa. É evidente a carência dos fiéis em matéria litúrgica, sacramental, de direção espiritual. Quem aqui muitas vezes não tem dificuldade de encontrar uma missa dignamente celebrada? Quem aqui não tem dificuldade de encontrar um diretor espiritual? Quem aqui não tem dificuldade de encontrar um bom confessor? E é tão interessante que essa situação é independentemente do Covid, mas o Covid agravou a situação. O Covid trouxe essa situação que é de sempre no sentido desde muitas décadas até agora. O Covid tornou essa situação deflagrada. Por quê? O que o Covid representa, independentemente da gravidade real da doença, que para algumas pessoas de fato é muito grave, mas independentemente disso, para o senso comum, o que é o Covid? Risco de morte. Eu estou próximo de morrer. Eu estou próximo de encontrar o justo juiz e o meu destino é eterno. O que fez a imensa maioria da hierarquia eclesiástica diante do Covid? Fechou as igrejas, fechou-se aos sacramentos, negou a salvação da minha alma. A imensa maioria do clero se negou a salvar a minha alma durante o Covid. Só que isso não é apenas durante o Covid, é isso que nós precisamos perceber. Essa situação é de sempre. Hoje, o clero se nega a salvar as nossas almas. Se nega porque não se forma. Se nega porque não recebe formação adequada nos seminários, filosófica, teológica, litúrgica. Se nega porque a liturgia não está de acordo com as normas da igreja. Se nega porque não há zelo pelas almas, porque o falso ecumenismo e o falso diálogo interreligioso e a falsa liberdade religiosa acabaram por fazer que a imensa maioria do clero deixasse de crer no inferno, deixasse de crer que todas as religiões, com exceção da católica, são falsas e colocam as pessoas a caminho do inferno.
e são caminhos concretos de perdição, que o único caminho de salvação é a Santa Igreja Católica. Quantos clérigos creem nisso hoje? É evidente o estado de necessidade nosso e do próprio clero, dos fiéis e do próprio clero. Um clero que não crê no inferno. Esse clero vai querer me salvar? Então é evidente que havia necessidade de fundar a Fraternidade São Pio X e de conservá-la enquanto perdurar este estado de crise generalizada, de uma apostasia generalizada na Igreja. É evidente. Ao sagrar esses bispos, Monsenhor Lefebvre escapava da pena de excomunhão. O cânon 1323, parágrafo 4º do novo Código de Direito Canônico, que retoma em substância o cânon 2205, parágrafo 2º do Código Tradicional, que é o Código de 1917, prevê que, abre aspas, não é passível de nenhuma pena a pessoa que, quando violou a lei ou um preceito, agiu impulsionada pela necessidade ou para evitar um grave inconveniente. Ora, tal era evidentemente o caso de Monsenhor Lefebvre. Se Monsenhor Lefebvre tivesse se enganado ao avaliar que houvesse necessidade, sua excomunhão seria válida. O novo Código de Direito Canônico faz escapar a pena de excomunhão não apenas aquele que se acha num caso real de necessidade, mas também aquele que pensa estar em um tal caso, sem que essa convicção seja resultado de uma culpa de sua parte. Cânon 1323, parágrafo 7º. Em consequência, mesmo se recusasse a admitir a existência real da necessidade, permanecia indiscutível que Monsenhor Lefebvre pensava estar num tal caso e que, segundo o novo código, em vigor no momento das sagrações, não seria passível de nenhuma pena. Vamos lá, a gente mata a cobra e mostra o pau. Cânon 1323 do Código atual, Código de 1983, estabelecido durante o pontificado de João Paulo II. Não é passível de nenhuma pena ao violar a lei ou o preceito, parágrafo 4º, quem agiu forçado por medo grave, embora relativo, ou por necessidade, ou por grave incômodo, a não ser que se trate de ato intrinsecamente mau, ou que redunde em dano das almas. Parágrafo 7º. Quem sem culpa julgou haver alguma das circunstâncias mencionadas nos números 4 ou 5. Então vejam, mesmo que Monsenhor Lefebvre tivesse errado ao avaliar que se tratava de um estado de necessidade, se ele pensasse estar e agisse assim, não deveria ter sido excomungado.